você já sabe, é o primeiro podcast de peregrinação do Brasil. Eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria. Gente, prepara, porque o Pode Peregrinar de hoje, eu sempre digo isso para vocês, mas tá polêmico. Apertem os cintos. Sobe o aviãozinho aí, Bruno. Que vai começar mais um Pode Peregrinar. Qual o verdadeiro Santo Sepulcro? O templo, o Muro das Lamentações. E aí, quem que será que a gente chamou para falar sobre esses assuntos? Eu vou receber com muita alegria o professor Felipe Santos. Fica conosco. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, valeu demais. Fico muito feliz de participar aqui, poder falar um pouquinho. Uma das coisas que eu mais gosto de estudar, que é a história do povo de Israel. Uma história maravilhosa, muito sofrida, mas com muitas vitórias. E é graças à resistência desse povo que hoje nós somos os irmãos mais novos, né? O novo povo de Deus. Sim. Eu sempre digo para os peregrinos quando nós vamos para a Terra Santa, porque a primeira vez que nós vamos à Terra Santa é muita informação. Você já foi para a Terra Santa? Conta aí para a gente. Bota aí nos comentários. Já aproveita, dá um like, se inscreve no nosso canal. E é sempre muita informação. E uma das coisas que sempre existe uma pergunta, eu já quero começar com ela. Afinal, qual é o verdadeiro Santo Sepulcro? Existe só um? Existe mais de um? Como que, de fato, nós podemos dizer esse aqui é o verdadeiro? Eu já vou começar assim, Felipe. Já vamos começar com artilharia pesada. Já. Então, é interessante o seguinte. Israel é um dos maiores sítios arqueológicos vivos, porque nós temos lá na região mais ao sul, ali, a cidade de Jericó, que é uma cidade que há mais de 10 mil anos ela é habitada. Então, assim, nós temos resquícios de outras cidades até mais antigas, mas que deixaram de ser habitadas há muito tempo. Né? Jericó é habitada há mais de 10 mil anos. Então, ao mesmo tempo que você tem resquício de diversos momentos da história da civilização ali em Israel, você ainda tem uma história também muito viva, um povo muito vivo, um povo muito patriota, muito nacionalista. Então, é muito interessante que quando nós vamos guiando o povo lá, em alguns locais nós explicamos para eles assim, olha gente, Israel já enfrentou diversas batalhas, a cidade foi destruída, reconstruída, tivemos uma série de outros governos que nós chamamos de pagãos, né? Sim. Outros impérios politeístas que dominam a região. Então, as casas são destruídas, reconstruídas, tem locais que nós mostramos a diferença dos cortes das pedras, né? Então, tem hora que a gente fala assim, ó, galera, esse aqui é uma autêntica via romana, então provavelmente é por aqui que Jesus passou. Olha, aqui aconteceu uma reconstrução, originalmente algo era construído aqui, depois com reformas, guerras, isso passou a ser feito aqui. Então é legal que tudo ali, de alguma forma, né, você vê mudanças da história. Porém, tem locais que são exatos, né? Principalmente os locais mais altos, em que você não teve ali uma reconstrução, ali você tem no máximo um monumento que foi construído ali pelos primeiros cristãos, e conforme o povo ia crescendo, os peregrinos vinham, as estruturas começaram a melhorar, mas tudo em torno do real local. O que nos leva a esse Santo Sepulcro. O que acontece? Quando nós temos a crucificação de Jesus, vamos lembrar o seguinte: Jesus era, aos olhos do poder romano, um criminoso qualquer. Demora muito para o poder romano entender o que são os cristãos. Aos olhos do povo judeu, Jesus era um herege. Então, quanto menos se falar desse Jesus, melhor, porque você não vai dar força e palco para os seus apoiadores.
Então ele vai ser julgado a princípio digamos assim, na instância dos judeus. Segundo a lei judaica, era para ele ser apedrejado, mas eles não queriam apedrejar, eles queriam que ele tivesse a pior morte de todas. Então ele vai ser julgado pelo poder romano e assim condenado à morte pela cruz. Isso não era previsto na lei judaica. Onde você vai crucificar alguém? Não é dentro da cidade, você vai crucificar fora. Então, o que nós vemos? Se você tem em casa, não fazendo propaganda, né? Mas se você pegar a Bíblia Ave Maria, ou no começo ou no final, você vai ter uma série de mapas e você vai ter ali um mapa da cidade velha de Israel. E você vai ver que é pequena. Sim. É uma cidade construída para ser uma espécie de fortaleza, e é fora dessa cidade que você vai executar os criminosos e você vai deixar exposto isso para que sirva de lição para outras pessoas. Então vai ficar exposto, vai morrer, vai ficar com ferida aberta, vai dar mau cheiro, vai poder trazer doença. Isso não pode ficar dentro da cidade. Já é um indício de local, ou seja, existe uma cidade, uma construção antiga de cidade, e isso tem que ser fora da cidade. Outra coisa, quando a princípio Jesus ele seria descartado, né, como qualquer outro criminoso, mas nós vemos toda a intervenção ali para poder recuperar o corpo, para poder colocar ele dentro de um sepulcro novo, né? Se você for ver, não era nem para ele ser enterrado ali, porque ele é de onde? Jesus de Nazaré, né? Ele é conhecido por ser de Nazaré. Então, se for ver, era para ele ter sido enterrado lá. Mas ele ia ser jogado como qualquer outro criminoso. Então, arruma um local específico para ele ficar ali. Que é o quê? O cemitério. O cemitério é dentro da cidade? Não, é fora da cidade. Então, o que vai acontecer? Após a morte e a ressurreição, a igreja ela começa a crescer. Quando nós vemos nos primeiros relatos de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja já compõe ali mais de 100 pessoas. E você conhece Israel, você reúne 100 pessoas em Israel, já ficou pequeno, né? O lugar já ficou pequeno, o país é minúsculo. Então a igreja começa a crescer e os discípulos, assim como os membros da igreja, começam a se destacar dos demais judeus. Então, até ali no início de Atos dos Apóstolos fala, né, que as primeiras diferenças entre eles é o costume da fração do pão. Então, nós temos já uma memória, um rito particular que eles vão exercendo. E nos locais em que Jesus passou, que as pessoas ali conviveram com ele, ou viram de relance, ou conheceram os discípulos, começam, digamos assim, seus primeiros guias, né? E explicar, contar para as pessoas o que aconteceu ali. E aos poucos foram se reunindo nesses locais os cristãos. Não existia ainda essa cultura de criar um prédio chamado igreja, né? Se entendia que igreja era o corpo místico, apenas o corpo místico de Cristo, a assembleia reunida. E num clima de perseguição, né? Não tinha como você construir um prédio e falar, olha, estamos aqui, né? Isso seria assinar um tratado de morte. Porém, lá no século IV, quando a igreja ela já está muito já está grande, já está sólida, ela já tem membros em todas as castas da sociedade, né? Nós temos um problema interno no Império Romano, que o Império vai se rachar em diversos, entre Augustos e Césares, no qual, desse conflito, Constantino vai sobressair, colocar ordem no Império, consequentemente vai trazer estabilidade para os cristãos. É aí que começa um resgate maior dos locais santos e como a religião cristã, ela aos poucos, de permitida, ela vai se tornar religião oficial, começa-se a existir uma atividade de peregrinação muito grande dos cristãos para conhecer os locais em que Jesus nasceu. Então, pessoas do Império que moravam longe, agora que está seguro, agora que existe recurso, agora que tem menos chance de eu morrer, né, capturado por alguma guerra dentro do Império, né, até eu chegar lá,
eu posso visitar esses locais, né? E um fator também que é muito importante, que é uma curiosidade. Durante um bom tempo na igreja, era muito comum que quando você fosse se confessar, você recebia absolvição só após a sua penitência. E a sua penitência poderia ser uma peregrinação. Olha só. Então você tem que peregrinar, voltar para poder receber a absolvição. Então, tipo assim, imagina o cara fazer tudo isso com medo de ir para o inferno, porque eu posso morrer nisso aí, né? Então, assim, você vê, a mente, a cultura era outra. Dentro desse momento que nós teremos lá Santa Helena, que vai com recursos resgatar esses locais e dar uma estrutura para acolher os peregrinos. Aí ela vai recuperando os locais em que Jesus fez alguma coisa, algum milagre, passou por ali, o que chega ao Santo Sepulcro. Uma dificuldade por quê? Porque a cidade de Israel foi crescendo, a cidade de Jerusalém foi crescendo, você tem batalhas, você tem reformas, você tem um tanto de coisa, e o terreno não é mais o mesmo. E aí você tem um relato bíblico, mas tipo assim, nossa, como a gente estava falando há pouco, né? Mas o Monte das Oliveiras agora tem um cemitério. Então acho que não é o Monte das Oliveiras, porque na Bíblia não fala que tem um cemitério ali, né? Então existe toda essa pesquisa, né? Até a cidade de Jerusalém, boa parte dela vai ser soterrada, ela vai ganhar um outro nome, por causa do Império Romano, que está tentando acabar com a crença cristã. E quando Santa Helena consegue fazer todo esse processo, né, de recuperação da fé e tirar toda essa areia que cobriu tudo isso, está tudo meio preservado. Então, de certa forma, né, o paganismo contribuiu para a preservação dos locais santos, nesse sentido. E aí que, com todo o processo de oração, pesquisa, vendo onde os cristãos eles se reuniam, onde eles faziam as suas orações, você vê os relatos, você tem resquícios da Cidade Velha, você tem as construções. Então, pela arqueologia, encontraram ali que, aqui de fato foi o local em que Jesus morreu, e aqui do lado é onde ele foi sepultado. Tanto é que no processo que Santa Helena vai achar a cruz, né, vê um monte de madeiras ali. Acho isso fantástico. E faz meio que tipo assim, não é uma tentação ao Deus, né? Mas tipo assim, senhor, preciso só tirar uma dúvida, né, que existe o relato de uma cura ali e entendem que aquela ali é a madeira do santo lenho. Então, as peças ali começam a fazer sentido, né? É aqui que acontece curas, é aqui que a arqueologia está apontando, é aqui que você vê resquícios de construções mais antigas. E o que acontece é o quê? Pelo relato que nós temos aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, quando Maria Madalena vai ver ali o corpo, né, que não está mais ali, ela confunde, né, Jesus com o jardineiro. Né? E aí é interessante que, ao mesmo tempo que se fala desse ambiente, de alguém que cuida, né, do local, também tem um forte apelo teológico de que quando que o homem ele começa a sua vida, segundo a visão teológica, é num jardim. Olha. Então ele começa Deus cria todo o mundo, faz o paraíso, coloca os frutos, faz tudo perfeito. E depois ele coloca o homem. E o homem tem o dever de cuidar daquele jardim, dar nome às coisas, zelar por aquele lugar. Ele dá o cargo de administrador para o homem. Jesus é o novo homem. E ele está nesse novo jardim, porque agora ele venceu a morte. Agora ele venceu aquele limite que nós não conseguimos vencer. Ele faz o que o primeiro Adão não conseguiu. Por quê? Porque o primeiro Adão é 100% criatura. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então ele faz o que nós não conseguimos fazer com as ferramentas, com as nossas ferramentas, né? Com as nossas atitudes e tal. É o modelo do que nós devemos
nos espelhar, né? É a nossa referência. Então tem todo esse apelo teológico de tipo assim, olha, agora a vida começa de novo. Agora o jardim, né, está aberto. Agora a graça tá, tipo assim, a via estava entupida, né? Não estava fluindo. Poxa, agora está tudo acontecendo normal. E aí que por causa dessas questões teológicas, aí também envolve também um pouco de questão de mercado também e tal, você tem vertentes que vão dizer, não, na verdade não foi aqui, né? Porque se você for ver, poxa, você tem lá os ortodoxos, você tem os franciscanos, você tem os cóptas, você tem todo vertentes históricas muito fortes de pessoas que deram a vida por aquilo que, cara, basta você estalar o dedo que às vezes pode sair. Né? O pessoal fala, não, mas eu tenho mais direito sobre isso aqui. É um amor por aquele local, né? Que é engraçado, porque tipo assim, é um amor a um local que não tem nada, né? Graças a Deus não tem nada, né? Tá vazio, né? Então é interessante, porque alguns dizem que, não, é um outro jardim afastado. Poxa, é um outro jardim afastado, irmão? Pode ter sido sepultado outra pessoa, sim. Pode ter futuramente, né, posteriormente, se tornado um local de culto também, né? Pode ter alguém importante ter sido sepultado ali, mas o Santo Sepulcro é ali. E você vai pegar os arqueólogos ali e ninguém vai ter uma prova real para dizer que não é. Você vai ter especulação, você vai ter um eu acho. Sim. Mas quando nós falamos de arqueologia, o eu acho ele não cabe. Você tem que ter as evidências históricas, uma tradição, um documento, algo construído ali para poder... né? Felipe, e é interessante que tudo aquilo que vem do quarto século, quando se fala historicamente da Terra Santa, é o que mais se aproxima da veracidade, que é o que temos de mais próximo, assim, de relatos, abre aspas, o mais próximo. Então, trazer essa questão arqueológica, mas também trazer esses relatos, como você está falando, daquilo que Santa Helena foi uma inspiração de Deus mesmo, né? Para resgatar esses lugares. Assim, quem vai à Terra Santa escuta muito falar sobre Santa Helena. Às vezes é a patrona dos arqueólogos. Porque hoje nós cristãos vamos à Terra Santa graças a essa santa que lutou em busca desses lugares. Mas alguém pode chegar e dizer assim, mas é católica, né? Vai puxar, vamos dizer assim, vai puxar a sardinha, né, para a sua religião. Sei que você já falou no sentido que vem, né? Você fez conosco essa releitura até chegarmos a esse lugar do Santo Sepulcro. Mas quais argumentos um católico pode ir para a Terra Santa e dizer não? É aqui mesmo que é o Santo Sepulcro, esse é o original, porque falando de forma aberta, eu já encontrei, inclusive, com alguns peregrinos que dizem, eu quero ir no outro. Eu quero conhecer o outro. E nós temos argumentos reais de que só existe, de fato, um Santo Sepulcro, e é o que nós visitamos. O legal é o seguinte, a minha primeira graduação foi em História. Sim. Posteriormente eu fiz Teologia, pós-graduação em Sagradas Escrituras. E uma coisa que nós aprendemos em História é o quê? Você tem diversas visões a respeito de um fato, mas a história é uma só. Sim. Vamos supor, alguém tropeça aqui e caiu, né? Você vai ter alguém falando assim, mas a culpa foi dele, não, mas a culpa foi dele, não, mas foi eu acho que é o chão que está irregular, eu acho que a pessoa não prestou atenção. O fato é o quê? Uma pessoa caiu. Agora, a visão é o quê? Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, isso teremos. A mesma coisa com o Santo Sepulcro. Você pode achar que não é o verdadeiro. Tudo bem. Você pode querer conhecer o outro. Bacana, muito legal.
Mas a questão é, você tem o maior número de evidências ali naquele local e dentre tantas pessoas que moram aqui no Brasil, você está na fonte. Você está na razão de tudo que nós estamos vivendo, que é um túmulo vazio. Então, assim, eu acho legal essa preocupação. Será que é? Mas se você acredita ou não, você está no lugar. Aproveite essa graça, porque tem muitas pessoas que poderiam estar lá. Sim. Mas, mesmo estando lá, pode ser que não aproveitasse. Olha quantas pessoas andaram com Jesus e não aproveitaram a graça. Olha quantas pessoas andaram com ele e não entenderam, mas também tiveram pessoas que andaram com ele, entenderam e deram a vida por causa disso. Sim. Então, assim, mais do que uma pedra, né, um bloco, você entra ali, você enfrenta, né, uma fila e vai lá. Tem pouco tempo, né, porque a rotatividade é grande, mas ali é a razão da nossa fé. Sim. Hoje nós estamos aqui por causa disso. Né? Tem uma coisa que eu comento muito com o meu grupo de estudo bíblico lá da minha paróquia. Inclusive, um abraço pessoal da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, aí de Pindamonhangaba. Eu falo assim, toda civilização tem o seu mito fundador, que é o quê? É a razão dela existir. É o fato central. Qual é o mito fundador do povo de Israel? A travessia do Mar Vermelho. Você vai pegar o Antigo Testamento o tempo todo, o argumento maior é o quê? Nós fazemos tal coisa ou não fazemos tal coisa, por quê? Porque Deus abriu o mar para nós e fechou para o faraó. Porque Deus nos libertou da casa da servidão. Não foi por causa do maná, não foi por causa de um sonho que alguém teve, não foi por causa a lei é importante, mas, né, o fato principal é essa passagem pelo Mar Vermelho. O nosso mito fundador é o quê? É a morte e a ressurreição. Não é porque Jesus multiplicou os pães. Nós temos lá uma igreja que nós visitamos lá, tem um mosaico, o mosaico maravilhoso que simboliza, né, os pães, né, e o quinto pão é o próprio Cristo, né? Os peixinhos ali do lado, né? Mas não é por isso que nossa civilização foi construída. Não é porque Jesus ressuscitou Lázaro, é porque ele morreu e ressuscitou. Então, quando você chega lá, querendo ou não visitar o outro, você está no local em que nasce uma nova civilização. Você está no local que é o ponto central da nossa fé. Então, você tem que aproveitar, enxergar mais do que os olhos da carne. Você tem ali o centro da nossa identidade enquanto cristãos. Paulo dá vida por isso, porque se Cristo ressuscitou, vou ressuscitar também. Né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, olha como que é a mentalidade do mundo, ela se transforma por causa de um túmulo vazio. Qual foi a transformação que esse outro túmulo construiu? Não tem. E até de onde o momento que eles são encontrados, né? Sim. Nós temos um túmulo que já existe pessoas que vão até ali há milhares e milhares de anos atrás. Já tem muita gente lá, e por questão de, tipo assim, aí nós temos uma outra questão. A partir do século XVI, nós temos esse cisma, né, da reforma protestante, em que você vai ter diversas vertentes protestantes, né? Não falo menosprezando, né? Estou falando da história. Sim. Mas qual vai ser o cerne da vertente protestante? É o tempo todo estar em oposição à autoridade da igreja. Então, você vai querer ter uma Bíblia diferente, você vai ter que visitar locais diferentes. Sim. Você não pode ter um comum acordo com a sucessão apostólica, porque senão você perdeu o seu poder. Você se curva perante ao poder da igreja. Então, naturalmente, se você quer uma independência, você vai ter que trilhar um caminho diferente. Então, vamos lá. A mesma pessoa que vai fazer opção por um falso santo sepulcro,
ela também vai deixar de ver a Basílica da Natividade. Porque qual é a segurança de que a mesma igreja que fala que é ali é a que fala que Cristo nasceu aqui. Então, por que você não vai aqui e vai aqui? Exato. É o mesmo povo que vai dispensar uma visita à Basílica da Anunciação. Poxa, fala para mim, quantas pessoas no mundo, ao longo da história da igreja, ou melhor, até antes da igreja, tiveram a graça de estar num belo dia em casa, aparece um anjo e fala, ave cheia de graça. Poxa, quem? Pô, então, assim, são coisas tão incríveis que nós temos a chance de tocar. Você toca na história, você passa ali, quantas pessoas derramaram ali suas lágrimas, pagaram promessa, pediram alguma coisa. Então, o que eu acho maravilhoso nisso não é só a evidência histórica, mas é o sinal da graça que passa por ali. Eu quando acompanho um grupo lá, é muito legal, porque um dos locais que eu mais gosto de olhar o grupo é do lado da casa de Caifás. Que é tipo assim, tem as escadas, né? A primeira vez que eu fui lá ainda estava aberto, não tinha grade. Agora tem grade, porque o povo fica quebrando as pedrinhas, né? Levando para casa, e decidiram colocar as grades. Mas ali é legal porque, geralmente, a região da Judéia é onde a gente vai conhecer por último, né? Geralmente começa na Galileia e vai descendo. Mas ali, quando chega naquele momento, o grupo já está mais... já virou um grupo mesmo. Todo mundo já perdeu a vergonha, todo mundo já criou intimidade, todo mundo já está junto, já partilha as coisas, já reza junto, já se abraça e tal. E ali, naquele momento, que explico para a galera, né, todo o processo da saída do Monte das Oliveiras e vir para cá e tal, e o que é que Jesus sofreu, falar do contexto e tal... E quando você explica para a galera, fala, gente, aqui é o local em que diversas civilizações passaram, acabaram com Israel, mas esse local se manteve, digamos assim, não intacto, porque nós vemos a casa ali que está em ruínas, mas esse trajeto não é mais para lá nem para cá, não é camadas de solo para baixo, não. Esse aqui é o trajeto que Jesus andou. Então, agora vocês estão tocando no solo que o pé dele pisou aí. E aí é legal que você olha pro grupo, que a galera agarra assim na grade, aí começa a escorrer uma lágrima, aí um abraça o outro, aí a galera começa a chorar junto. E você vê que, cara, qual outro lugar você proporciona uma transformação tão forte assim? Não tem como. Então, assim, não é só pedra velha. Não é, um número X, Y, é exatidão, Z. Né? É você chegar ali 2000 anos depois e você vê a galera chorar. E você vê a galera recomeçar a vida. Isso não acontece num palácio de Versalhes, isso não acontece na Torre de Pisa, isso não acontece na Torre Eiffel, isso não acontece no Cristo Redentor, né? Isso acontece lá. Então, assim... É o ponto em que Deus permite que a gente entenda que a história de Deus com a civilização é uma só. Ele decidiu escrever com a gente. E a graça que ele permitiu acontecer lá, ela está acontecendo agora. É atemporal. Então é muito legal, depois de muito tempo em casa, estudando isso aqui, tronhentas Bíblias que tem lá. A hora que eu chego lá, eu fico maluco. Porque eu sou apaixonado por aquele lugar. Eu falo assim, cara, não é possível. Como é que eu explico para os outros que eu amo Pedra Velha? Mas não é só Pedra Velha, é o que acontece ali. Então, a gente acaba testemunhando isso. O grupo, ele chega a um, ele volta a outro. Se você fosse analisar cada pessoa ali, depois que eles voltam da região da Judéia, você vai ter outro diagnóstico. É um negócio simplesmente incrível. E é algo que eu tenho certeza que é um fruto que você não colhe quando você vai em lugares alternativos. Turísticos, entendeu? É legal ir? Poxa, legal. A pessoa em casa quer ir?
Pô, bacana, vai, tira uma foto, conhece. É legal, você saiu do seu país, quanto mais você conhecer, melhor. Agora, você quer viver de fato uma experiência com Deus, aí você tem que ir no local correto. Sim. Aí você junta a fé e a ciência, agradece a Deus por esse momento e aproveite a viagem, porque eu falo pra galera, mano, se você foi pra lá e você não sentiu nada, você pode encomendar já, porque esse coração tá duro, bicho, pelo amor de Deus. Felipe, um outro ponto assim que sempre gera muitas dúvidas. Eu, inclusive, a primeira vez, confesso publicamente, a primeira vez que eu fui à Terra Santa, eu fiquei meio que sem entender, que é o Muro das Lamentações. Vamos fazer um bate e volta aqui, fazer igual na Renovação Carismática, faz um louvor ping-pong. O que é o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é o seguinte, ele é chamado comumente como Muro das Lamentações, na verdade, mais por nós brasileiros. Sim. Quando nós vamos lá, né? Ele é Muro Oeste, se eu não me engano. Ocidental. Isso, Muro Ocidental. E o que acontece? Quando você tem a cidade de Jerusalém, que lá atrás, quando Davi vai conquistar essa cidade, a cidade dos Jebuseus, é uma cidade no alto, né? Se você for pegar várias cidades antigas, elas são construídas no alto porque fica mais difícil delas serem conquistadas, né? Sim. Uma cidade murada, aí tem toda a descrição lá de como que Davi vai entrar lá, vai tomar a cidade de dentro para fora e tal. E aí o que rola? Posteriormente, né, aos poucos, o povo de Israel deixa de ter o tabernáculo, né, começando com Salomão, começa-se o primeiro templo, que vai ser destruído. Depois nós temos o segundo templo, que inclusive lá no início do livro de Esdras nós vemos o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. Eles vão começar a construção do segundo templo. Vai parar um tempo por causa de conflitos internos, guerras e tal. Tem a conclusão, porém, depois de muitas guerras também, esse templo vai virar uma espécie de fortaleza, vai precisar de reformas. E o templo que nós conhecemos, graças ao cinema, é o templo construído por Herodes. E esse templo, o que Herodes vai fazer? Você tem o terreno, ele vai fazer a terraplanagem ali. Então, o monte que era assim, ele vai ficar assim, grande. E aí, aqui, ele vai subir muros de sustentação e aqui em cima vai ser o templo. No ano 70, quando Vespasiano era o imperador romano e o seu filho Tito vai conquistar ali a região da Judéia e tal, vai destruir o templo, todo esse templo é destruído. O que é que fica? Esse muro de sustentação, que eles chamam de muro de arrimo. Então, o muro das lamentações, ele não é o muro do templo. Sim. Ele é como se fosse uma parte do alicerce do templo. Só que é a parte do alicerce que ficava meio que aqui em cima ficava o Santo dos Santos, que era o local que só o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar. Então, esse muro de arrimo é o que eles têm de mais próximo do local mais sagrado para eles. Então, assim, o que eles fazem, tanto é que eles só podem realizar o sacrifício com o templo, que hoje tem uma mesquita lá, né? E não vai acontecer um aperto de mão e, tô de volta, o que é seu? É muito complicado isso, né? Mas o que eles têm de mais próximo do que é o mais sagrado para eles, né? É aquele muro de sustentação. Então, eles vão para lá, eles fazem as suas orações. E é muito legal, quando você entra, você está de frente para ele, né? Do lado entram as mulheres e do outro lado entram os homens.
E é muito legal, porque eu tenho meio cara de árabe. E quando eu fui lá, eu tava com o lencinho, assim, né? E a galera tirava foto comigo, achando que eu era dali. Teve brasileiro que veio e falou assim, bracinho, bracinho. Depois eu te mostro uma foto minha de tudo. Você não fala que eu sou brasileiro. Mas foi muito legal que eu entrei ali, eu fiz um vídeo com a galera. Né? É legal quando você está entrando, né? Os homens, eles têm que colocar o kippah. E logo que você entra lá no muro, tem o pessoal rezando. Quando você vira para a sua esquerda, tem uma biblioteca gigantesca lá. Isso na parte dos homens. Isso, na parte dos homens. E que ali você tem ali boa parte da história de Israel. Ali eles formam as crianças, eles contam a história do seu povo. Ali tem arquivos sobre o templo, sobre os reis, sobre os profetas. Qualquer coisa de Israel você encontra ali. É maravilhoso. E eu acho tão legal, eu gosto mais de entrar nessa parte do que o Por muro. Que será, né? Porque e de verdade, eu fico ali olhando para eles, eu acho tão lindo esse amor que eles têm pela história. Não é um apego de alguém que não... O cachorro que não consegue largar o osso. Não é isso. É realmente um trabalho de reconstrução, de não perder a sua identidade, de amar a sua origem, de ver o quanto que o povo de Israel sofreu, e é o povo que mais sofre até hoje. Estoura qualquer coisa, sobra para o judeu. E os caras estão de pé, os caras estão unidos, eles estão ali rezando, estão ali lamentando, né, um território que era deles e que eles querem mais do que tudo nisso, né? Então é muito legal que assim como nós vemos, né, nos sítios arqueológicos ali também é uma história muito viva. Então, quando você tem essa dimensão de que você está visitando não um local sagrado para nós, porque se você for ver, quando o templo é destruído, não existe nenhuma iniciativa por parte dos cristãos de reconstrução do templo. Mesmo quando o cristianismo, acho que é 380 e alguma coisinha, com o Edito de Tessalônica, ele vai se tornar religião oficial do Império, não existe uma iniciativa dos cristãos de chegar lá em Teodósio e falar, seguinte, a gente precisa reconstruir o templo, mas a gente tem que vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos reconstruir igual o de Salomão, não o de Herodes, né? Vamos chegar nas origens, ou que seja, tipo, vamos deixar ali livre, vamos colocar uma tenda para lembrar o povo das tribos ainda, para lembrar do primeiro tabernáculo. A igreja não faz isso, porque ela entende que quando nós olhamos para o que nós chamamos de Antigo Testamento, é algo superado, né? Não é algo que se joga fora, mas é o Antigo Testamento que olha para o Novo, né? O ápice da lei que é Cristo. Então, você não precisa desse templo. Mas, na visão deles, é o sagrado para eles. Então, é legal que... É o lugar mais sagrado. É o lugar mais sagrado. Então, é legal que nós fazemos uma experiência de tocar no sagrado do outro. Sim. E não é o qualquer outro. É o sagrado de alguém que teve que resistir para que o meu sagrado pudesse existir. Então, é uma experiência muito legal que a gente faz ali, sabe? Sim. De olhar realmente para o outro como irmão. É o irmão mais novo que hoje tem certas mordomias, porque o irmão mais velho precisou sofrer para eu poder chegar aqui e viver de boa a minha fé. Poder visitar os locais sagrados, né? E existe até algumas características, né, Felipe? Por exemplo, quando se vai até o local mesmo do muro, as mulheres, e tanto as mulheres quanto os homens estão, não sei se eu posso dizer rezando, mas fazendo as orações deles sempre de uma forma, mexendo o corpo. Você sabe dizer por que dessas características, assim? Porque, com certeza, quem já foi quem já foi lá na Terra Santa sempre pergunta, mas por que eles estão fazendo assim, ou estão fazendo assim, ou então fecha o olho, ou então vai até o muro e vai vindo de costa, não dá as costas para o muro. Tem alguns que, se você for ver, eles amarram, né,
O pessoal fala que é fita isolante, não é fita isolante, né? Que passa aqui no braço, aqui na cabeça, que é a lei deles ali. E ali nós temos, assim como nós temos as nossas orações, né? Eles também têm as suas orações, as suas lamentações, né? Os seus pedidos, né? E é interessante que não é só na frente do muro, em outros lugares também. Tanto é que eu achei muito interessante que, voltando dessa última peregrinação de Pentecostes, tinha um casal, uma família de judeus ali, e num determinado momento o rapaz, ele levantou, e eu tinha ido lá atrás no avião para ver se tinha mais café, e aí ele chegou e perguntou se tinha um local que ele podia fazer as orações dele. Olha só. E a moça ficou meio assim, né? Tipo assim, poxa, nós estamos num avião, né? Eu não sei o que você precisa e tal. E aí ele falou que só precisava de um cantinho, menos movimentado, né? Ela falou, não, pode ficar ali e tal. E aí ele abriu um livro pequenininho, assim, né? E ele foi fazendo as suas orações igualzinho a galera que estava lá. Sim. E nessa mesma coisa assim e tal, tinha hora que ele fechava o olho, tinha hora que ele lia ali. Então, é interessante, né? Que eu até falei com um amigo meu que estava ali esperando o café também. Eu falei, tá vendo? A gente acha que renovação carismática é só no Brasil. Tá vendo? Mas é legal que isso faz parte da espiritualidade deles. Isso faz parte, né? Da oração, da comunicação com Deus, né? Assim como nós pedimos, né? É algo que para nós é precioso, assim como nós queremos viver algo, né, com Deus, eles também querem. E tem as suas particularidades, assim como alguns lugares lá, né, nos bairros árabes e tal, quando você vê a galera com o tapetinho, põe no chão, vê a direção de Meca e vai fazer as suas orações ao longo do dia. Então é muito legal porque nós temos essa, digamos assim, uma visão dessa totalidade de filhos de Deus, que às vezes podem não se reconhecer como filhos de Deus, que às vezes podem não ter tido contato ainda com a riqueza do que nós chamamos, né, de Novo Testamento. Mas nós temos essa dimensão que somos irmãos, né? Que somos uma família, que às vezes treta, mas não deixamos de ser família, né? Sim. E por isso que, às vezes, a gente fica até esperando que Deus tome partido, né? Mas como é que um pai vai tomar partido de um filho e vai desgraçar os outros, né? Exato. Então, eu acho muito legal que quando nós vemos isso, né? Como eu falei, a gente entende o sagrado do outro, nós mudamos a linha de pensamento. Nós falamos, opa, peraí, esse lugar aqui, ele tem um significado muito mais forte do que eu imaginava. Então, a gente começa a ter uma outra visão sobre a Bíblia, sobre o outro, sobre o que viver nesses locais. Então, entre aspas, assim, é um lugar mágico. Que você realmente, assim, você dá passos largos no amadurecimento na fé. É um negócio incrível. Esse contato com a cultura faz a peregrinação à Terra Santa ter ainda... Nem precisaria, né? Mas tem ainda mais um encanto. Tem mais encanto ainda. É incrível. Porque você se depara com a vida dos judeus, como que eles vivem, como que eles se organizam. Nós temos o contato com os árabes. Enfim, nós temos contato, de fato, com diversas culturas, com diversas denominações religiosas, e isso acrescenta muito no entendimento. Eu acho interessante, Felipe, quando nós estamos saindo de Jerusalém e indo para Belém, por exemplo, ou então até mesmo ao contrário, e que estão aqueles homens ali esperando um trabalho, esperando a oportunidade. E nós vemos isso na Bíblia. Então, é ter esse contato direto, assim, não é só com a parte espiritual, mas a parte cultural, né, nos ajuda ainda mais a entender a parte espiritual, entender mais o Evangelho ainda. É muito bom, porque você começa a entender por que Jesus vai usar certas comparações, né? Por que ele vai falar sobre essa diversidade do povo, sobre um povo mais de coração duro. Ele vai falar sobre, né, quando ele fala sobre as parábolas, né, comparando
o reino de Deus, a um senhor que vai chamar as pessoas para participar de uma festa. E quando você vê aquelas ruas ali, bem como você falou, as pessoas que estão ali esperando uma oportunidade, né, que querem trabalhar, mas existe uma diversidade cultural muito grande. Às vezes isso enriquece, às vezes isso se torna um empecilho, né? Às vezes o árabe ele não quer trabalhar com o judeu não quer contratar o árabe, às vezes o cristão fica ali no meio desse fogo cruzado, né? Nós vemos a realidade dos cristãos que vivem na Palestina, como que é algo difícil, né? Inclusive quando nós vamos lá em Belém, eu falo para a galera, né? Falo assim, galera, ó, é o seguinte, aqui vocês vão tocar em outra realidade de igreja, de ser igreja, algo até mais próximo à igreja primitiva do que nós, Sim. porque aqui eles não têm outra opção a não ser trabalhar em conjunto. Eles não têm outra opção a não ser colocar tudo que eles têm a favor da fé, porque é isso que vai trazer o retorno para eles, é isso que vai alimentar a casa de cada um, é isso que faz eles acreditarem nesse trabalho, né, voltar para casa bem. Então, cara, não só compra uma lembrancinha, mas dá um abraço nessa galera, conversa, puxa papo, mostra interesse, mostra a beleza do nosso acolhimento de brasileiros e de igreja do Brasil, porque nós temos a oportunidade que poucos podem ter, que é de perceber uma realidade da igreja do outro lugar, né? E numa igreja que sofre ainda até hoje esse fogo cruzado. Se no passado os cristãos ali sofriam esse conflito entre Sinédrio e Império Romano, hoje nós temos aí Jordânia, o governo de Israel, a Palestina mais ocidental, mais oriental. Sim. Então, assim, e tá o nosso povo ali, são os nossos irmãos, né? Que fazem ali as coisas com madeira de oliveira e assim, eu falo pra galera, gente, madeira de oliveira aqui é igual para o Brasil, lá no Brasil. Não é qualquer coisa que você não pode cortar de qualquer jeito, você não pode... Então, assim, eu acho muito enriquecedor isso. Você realmente tem uma visão diferente da Bíblia, dos exemplos que Jesus usa, né, dos trabalhadores na vinha, quando você vê aquele monte as plantações ali, você fala, caramba, os caras conseguem plantar isso no deserto, como assim? Então é muito legal, é realmente um mergulho na história, é algo enriquecedor. Felipe, você não apenas como historiador, como professor, mas também como cristão, queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo esse Pode Peregrinar dessa importância, dessa... É quase que chover no molhado, né? Mas queria, para a gente encerrar esse Pode Peregrinar, que eu já vou dizendo para vocês, e vocês vão concordar comigo, que tem que chamar ele aqui mais vezes. Opa, eu quero vir mais vezes. Para entender muito mais, porque nós queremos que quando você for à Terra Santa, eu já sei aqui o que é o Muro das Lamentações. Claro, vai ter o guia lá, né? Você vai viver a experiência, que aí vai tornar ainda melhor o seu conhecimento, mas é muito bom quando eu vou para um lugar e eu já tenho dimensão histórica que é aquele lugar. Porque a primeira vez que eu fui no Muro das Lamentações, sinceramente falando, eu fui assim, que legal, aqui o Muro das Lamentações. Eu lembro que alguém já botou um papelzinho aqui, eu lembro que alguém já visitou aqui, mas eu não tinha dimensão histórica do que era aquele lugar. Então, para quem está assistindo, Felipe, que tem esse desejo de ir para a Terra Santa, ou talvez quem não tem esse desejo de ir para a Terra Santa, o que é que você, como cristão, como professor, como historiador, consegue dizer para essa pessoa? Olha, eu diria o seguinte, Deus nos conhece de dentro para fora. Tem duas pessoas que vão nos conhecer melhor na vida. Nossa mãe e Deus. Nossa mãe carregou a gente durante um bom tempo. Você não consegue esconder nada de Deus nem de sua mãe. Ela pode enganar você achando que não sabe, né? Mas essas pessoas que tanto te conhecem o mais íntimo, né? Conhece a sua história, conhece suas reações, conhece seus medos, conhece os seus desejos, seus sonhos, sabe tudo. Qualquer coisa que você faça
conseguem identificar. Elas conhecem a sua história e conhecem coisas que você não conhece. Então, o que acontece? Ali, naquele local, você tem a oportunidade não só de ver resquícios da arqueologia, você tem a oportunidade de deixar Deus contar a história que ele escreveu com o nosso povo. Sim. E permitir Deus construir com você uma história nova. Tem muita coisa sobre você que você não sabe, mas você pode passar a saber junto com Deus. Você vai ver ali a realidade de outros irmãos que escrevem a história da sua vida com Deus. Você vai ver a realidade da comunidade que vive para levar essa história para o maior número de cristãos do mundo. Então, assim, ali você tem a melhor oportunidade do mundo para realmente viver a proposta, né? Mas que viagens e encontros com Deus. Ali você se encontra com Deus, ali você permite ser encontrado, ali você começa um trabalho novo de equipe. Ali você pode falar assim, Senhor, você levantou, você morreu, você deu todo o seu sangue, você levantou daqui novo homem. Me faz voltar para o Brasil um novo homem. Me faz voltar disposto a escrever uma história nova. Me faz voltar disposto a deixar o homem velho aqui, morto, que chegue lá o novo, ressuscitado. Né? Então, é um grande presente que nós temos de ir para lá, conhecer sobre o nosso passado, colocar os nossos pedidos ali para Deus, conhecer uma outra face da igreja que sofre, conhecer a vida de outros irmãos. Você volta para cá renovado. Eu posso te garantir, você pode ficar com medo de se abrir para Deus, porque se abrir para Deus é um desafio, né? Não interessa o lugar que você está. Quando Deus bate na porta do coração, primeira reação é de medo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Mas você vai voltar outro. Você volta renovado. Não tem como você ir para aquele lugar e voltar a mesma pessoa. Então, como um historiador, um teólogo, um missionário, um pai de família, eu louvo a Deus quando eu posso ir para lá, porque eu sei que eu vou voltar um pai melhor, eu vou voltar um marido melhor, eu vou voltar um missionário melhor, eu vou conhecer mais da minha igreja e eu vou voltar mais disposto a deixar Deus escrever comigo uma história nova. Então, faça isso. Aproveite a oportunidade quando você puder ir para lá e vá com esse pensamento. Eu vou para escrever uma história nova com Deus. Fantástico. Gente, já pode marcar aí, produção, o dia que ele vai vir aqui novamente. Por favor. Você concorda comigo? Tenho certeza que sim. O Pode Peregrinar dessa semana vai ficando por aqui, mas nós já vamos marcar uma nova data com o Felipe, para falarmos mais sobre a Terra Santa, falar mais dessa parte histórica, do contexto histórico, que a nossa fé não é só baseada na emoção, é baseada em todo um contexto histórico que você também precisa conhecer para fortalecer a sua fé. Felipe, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Agradeço demais a confiança. Quero vir aqui mais vezes. Com a graça de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.